Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Conexão Diálogo. Hoje nós conversaremos com uma pessoa muito importante, o maestro César Custódio, diretamente de São Paulo, da sua escola de música. Uma história de vida sensacional, fantástica, que vocês verão um homem vencedor. Ficam conosco após a vinheta. Informação, entretenimento, cultura, negócios, saúde, educação e fé. No ar, Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. Mais que um podcast, um debate sobre a vida. Oferecimento Wiki Telecom, a maior operadora de telecomunicações do Maranhão. Cell Dental, centro especializado em atendimento odontológico com qualidade e excelência. Instituto Brasileiro de Serviços Médicos, IBMED. CB2Go, o sabor especial do café mineiro, na melhor cafeteria de São Luís. Realização S23 Produções. Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. No episódio de hoje, vamos refletir sobre a música contemporânea e os perigos que ela pode representar uma formação artística de valores bem fundamentados. Nosso convidado é o músico César Augusto Custódio, com uma trajetória que começou ainda jovem, tocando de ouvido na igreja. Ele iniciou oficialmente sua carreira aos 17 anos, formou-se em 1984 e hoje é pós-graduado e mestrando na área musical. Com décadas de experiência, César traz nessa conversa uma análise profunda sobre as mudanças do cenário musical ao longo dos anos, os impactos da cultura atual sobre a música e o que podemos resgatar na riqueza da música sacra. Bem-vindo, professor César Augusto Custódio, ao Conexão do Diálogo, suas considerações iniciais. Obrigado, bom dia. Para mim é uma honra, um privilégio, né, estar aqui e também um privilégio saber que existem pessoas interessadas na boa música. Infelizmente, a música hoje, como a gente percebe, tanto a música secular e até a música da igreja, ela tem sofrido muitas alterações negativamente, ao meu ver. Vai ser um bate-papo muito legal. Muito obrigado pela oportunidade. Legal. Professor César, o senhor é natural de Lorena, teve a primeira graduação concluída em 94 e após concluída, a pós-graduação concluída também. Hoje está fazendo mestrado na área musical e teve início, começou tocando na igreja. Como foi as suas primeiras experiências na música na igreja? Não vamos falar na música sacra somente, porque eu acho que de 94 para cá, 90 foi uma década de boa música na igreja, música mais popular, saindo de hinos, de canções sacras. E como foi essa sua experiência na igreja? Na verdade, o que acontece? A música da igreja ela é dividida em dois parâmetros, né? Sim. Os hinos tradicionais, que são os hinos do inário, escrito numa forma clássica, onde você tem ali o soprano, a primeira voz, o contralto, o tenor e o baixo. Essa forma clássica da escrita musical dos hinos, que a priori não foram escritos para serem tocados na íntegra para a congregação cantar. Não, porque como todos eles são importados, trazidos aqui pelos nossos missionários, a cultura americana e europeia, dentro da própria igreja, cada um canta a sua própria voz. Então seria um grande coral. Mas é questão de tradição musical. Como nós não temos essa tradição no Brasil, não tinha há 170 anos atrás, por exemplo, no caso da presbiteriana, então precisou-se tocar as melodias para as pessoas começarem a conhecer. Mas a princípio elas não foram escritas para serem tocadas, e sim cantadas a quatro vozes. Sim. Depois, com o advento da música chamada música gospel, que muita gente confunde música gospel como qualquer música que fala de Deus é música gospel, não é bem assim. A história não é nada disso, a vertente não é isso, a etimologia da palavra não é essa. Mas aí então começou a se trazer músicas mais contemporâneas para dentro da igreja, o que é muito positivo, até porque a igreja é formada por várias faixas etárias. Nós temos os jovens, nós temos as crianças, né? Também tem o seu espaço dentro da liturgia de culto. Porém, final da década de 90, anos 2000 para cá, a coisa começou a ficar um pouco diferente, né? Aí começou a se rechear com elementos da música popular no que diz respeito a letras dentro da igreja. Então,
Se a gente pegar, por exemplo, os primeiros grupos musicais desses estilos, Vencedores por Cristo, né? Logos, né? Logos, a gente começa a observar que as letras eram bíblicas, Sim. totalmente bíblicas e cristocêntricas. Sim. Perfeito. Mas hoje o que a gente observa são letras é, que tira Cristo do centro, né? E enaltece o ser humano. Então eu quero, eu declaro, eu exijo, eu quero a bênção, e não é nada disso, né? Ela passou por uma antropocentrismo, né? Exatamente, né? E com a anuência dos pastores. Então, me desculpa, outro dia eu estava conversando com um amigo meu, e ele, igreja tradicional, batista, ele falou, César, na minha igreja praticamente não se canta mais os hinos. Falei, então, na minha igreja se canta pelo menos 3 hinos por culto. Além dos cânticos da equipe de louvor, se canta 3 hinos do inário. Então, essa anuência dos pastores em querer agradar, talvez, Ser moderno, né? exatamente, afastou uma tradição. E hoje nós estamos formando uma igreja dos novos, que nós já estamos do meio-dia para tarde, né? Mas uma igreja dos novos que não conhece, não tem identidade musical. Então, de repente, os hinos tradicionais era a identidade do povo cristão, independente da placa de igreja. Então, se a gente observar, por exemplo, o primeiro inário brasileiro, o mais antigo deles, Salmos e Hinos, foi usado por várias igrejas, inclusive a presbiteriana usou também O os Salmos e primeiro, né? Hinos. Foi o Salmos. primeiro, o primeiro. Quando o Dr. Calley, a dona Sarah Calley, trouxeram da Ilha da Madeira aqui para a Igreja Evangélica Fluminense, que é a primeira do Brasil. E a última revisão foi feita pelo saudoso reverendo João Arantes Costa, Sim. meu pastor por 37 anos. Então, a questão da postura musical dentro da igreja depende, sim, do pastor, da liderança da igreja. Se a liderança da igreja enxergar que é preciso e ela tem o seu espaço dentro da adoração, ela acontece perfeitamente, né? Se eu lhe disser uma coisa assim, vê se o senhor concorda. A música atual, aliás, de 2000 para cá, dita gospel, ela foi feita para um segmento consumista da igreja, não para louvor do Senhor. O senhor concorda Concordo, com isso? concordo, porque, veja, a começar pelos cantores gospel que tem por aí, né? Sim, dito gospel, né? Dito gospel, quer dizer, o camarada vai e eu exijo um hotel não sei quantas estrelas, eu exijo não sei o quê, Camarim, né? e vai por aí afora. Às vezes é mais caro do que um show secular. Eu entendo, eu como músico, e eu vivo disso desde os meus 17 anos, eu acredito que o músico tem que ter, sim, uma ajuda. Os instrumentos musicais bons não são baratos, são caros. Uma universidade de música não é barato, um curso de música não é barato. Porém, ele não pode querer fazer disso um caixa eletrônico. E o que a gente vê na grande maioria isso é um caixa eletrônico. A começar pela vida particular. Como é que eu posso dar uma coisa que eu não tenho? Como é que eu vou cantar uma pseudo-música evangélica de comunhão se eu não sou membro de nenhuma igreja? Então já começa por aí. Se eu não Sim, tenho o respaldo disso, como é que eu não? Aquilo é fácil que eu digo e não faço o que eu faço, para o meio cristão não serve, não funciona. O seu exemplo tem que ser o primeiro. Aliás, Santo Agostinho já vai falar, né? Evangelize sempre. Se precisar, use palavras. Quer dizer, as nossas atitudes vão sim, muito mais além do que as palavras. sim, Sua música não é diferente. sim, sim. Olá, pessoal. Vocês que estão assistindo esse podcast Conexão Diálogo, nós queremos pedir para vocês que estão gostando do conteúdo que é feito com muito profissionalismo, muita capacidade, se inscreva, dê o seu gostei ou não gostei e comente também. Isso é muito importante para nós. Depois que você fizer isso, continue assistindo o nosso conteúdo. Um grande abraço. A música é um dos atos do culto, ela não é isoladamente o culto. Não, Isso? exatamente. Porque num culto, soberana é a palavra. Sim, Eu posso ter um culto, como a gente faz aqui, por exemplo, agora dia 4 de outubro, na Igreja Batista Sião até. Nós vamos ter um culto lá, um sábado, de cânticos antigos. sim, Vai ser 2 horas só de cantoria. Vamos estar permeando com alguns versículos bíblicos a proposta de relembrar os cânticos bíblicos, que a grande maioria nem conhece mais, né? sim. Mas dentro de uma liturgia normal de um culto, de domingo, que é o dia do Senhor, a palavra é soberana. Eu posso não cantar nenhum hino, mas tendo a exposição da palavra foi um culto. Agora, se eu não tiver a abertura da Bíblia, a exposição da palavra não foi culto, foi um ajuntamento, foi qualquer coisa, mas não é um culto.
Perfeitamente. E quem disse isso foi o grande compositor Davi. Sim. Não é? Nos Salmos ele diz isso, né? É. E gozado que Davi fala isso, mas se a gente pegar, por exemplo, um grande compositor alemão, e ele foi um divisor de águas dentro da história da música erudita, e ele morreu em 1750, e a importância dele foi tão grande que ele fecha um período da história chamado período barroco, que começa no ano de 1500 e termina em 1750. E esse grande músico luterano, chamado Johann Sebastian Bach, conhecido como pai da harmonia, Sim. Bach escrevia debaixo de todas as músicas deles a seguinte epígrafe: que toda forma de música seja para a honra e glória de Deus. E as pessoas acham que na antiguidade não tinha cristão, né? Muita gente Ah, ignorante acha isso, né? eu acho que tinha cristão mais fervoroso do que hoje. É verdade. Pastor, irmão César, ou Maestro César, Certo? quais os riscos e perigos associados à música contemporânea? Já que os ritmos, por exemplo, eles se confundem, né? Nós começamos a levar ritmos seculares para dentro da igreja, né? Eu não sei, eu também fico confuso se isso é verdadeiro. Por exemplo, se levou o samba para dentro das igrejas, se levou outros ritmos para o rock para dentro da igreja, dizendo música gospel. O que que o senhor acha disso? Então, existe uma confusão muito grande, a linha é muito tênue. Por quê? Porque a origem da música gospel, a gente entendeu a origem da música gospel, né? Lá para o final do século XIX, começo do século XX, quando acontece a abolição da escravatura, os negros americanos foram catequizados pelos batistas. Por quê? Porque a igreja batista naquela época era uma igreja de periferia. E os negros, pobres, né, foram morar na periferia. Então a igreja batista, ela foi catequizar esses negros, né? E uma vez convertidos, eles começaram a fazer músicas agora para Deus, no inglês arcaico, Godspell, para Deus, mas no estilo de blues, que era o ritmo que eles trouxeram, sim, da África. Então, ali que nasce a música gospel. Então, a gente precisa entender os três tipos de música da igreja, que é a música gospel, a música tradicional e a música litúrgica. São três coisas diferentes. Só que a grande maioria das vezes as pessoas confundem essas coisas. Então, dentro desse âmbito da popularização de ritmos populares dentro da música da igreja, que começa nesse movimento lá no finalzinho do século XIX, começo do século XX, Sim, ela trouxe uma situação que era comum para aqueles negros. Porque se eles começaram a ser catequizados ali, a grande maioria não sabia ler e escrever, aliás, a grande maioria não tinha nem certidão de nascimento, né? sim, A grande maioria absorveu o sobrenome dos seus patrões, como aconteceu com a família da minha mãe aqui no Brasil, sobrenome Flauzino nosso. Era de patrões, quando os meus bisavós eram escravos ainda. E aí aconteceu a abolição da escravatura, os patrões voltaram para Portugal e deixaram o sobrenome deles para os colonos, né? Flauzino, então, da minha mãe vem de lá. Agora, se eles não tinham nenhum acesso a outro tipo de música, então como é que eles iam cantar músicas tradicionais de Johann Sebastian Bach, como tem sim, nos Inários, peças de Mozart, como tem nos Inários, né? Chopin, Tchaikovsky, vai por aí afora. Então, o comum para eles era aquele ritmo que eles trouxeram da África, né? E o ritmo de blues. Daí, então, esse ritmo começa a popularizar dentro da música da igreja. sim. Por isso que ele tem essa tradição, e até hoje, assim, se a gente for analisar na música contemporânea, os artistas americanos negros, todos eles saíram da Igreja Batista. A gente pode começar com a Whitney Houston, com a Chaka Khan, com a Dionne Warwick, a Aretha Franklin, Stevie Wonder, ah, e a fila é grande, a fila é imensa, né? Desses artistas. Lionel Richie, Eles que é iniciaram pastor, nas nas igrejas. igrejas. Por quê? Porque o negro, até pouco tempo atrás, eu digo década de 70, até pouco tempo atrás, em termos de história, ele não tinha perspectiva de ser um doutor, de ser um professor, de ser um médico, de ser um dentista, um advogado, não. Ou ele ia ser músico ou ia jogar basquete. Era a realidade, né? Quando a gente assiste aquele filme Mãos Talentosas, de Ben Carson, é um filme baseado em fatos reais, a gente vê ali como que era a questão cultural norte-americana. Então ele se aprofundou aonde? No esporte e na música, não é? E o grande
o grande responsável por tirar a música gospel de dentro da igreja e levar para o grande público, as pessoas não falam disso, foi Elvis Aaron Presley. Sim. O Elvis Presley fazia questão de, nos shows dele, cantar Grandioso És Tu, cantava Glória, Glória, Aleluia, cantava Amazing Grace, que é a música gospel mais tocada Amazing no Grace, mundo, né? Inclusive, a história é composta num navio negreiro, né? Davi Negreiro, John Newton era um mercador de escravos, Sim. violento, absurdo, e ele ganhava por cabeças. Eu estava estudando outro dia sobre a estrutura de um navio negreiro, né? Que a gente aprende na escola, aquele navio gigante do tamanho de um Titanic, não é nada Não era daquilo. verdade, né? Era pequeno e a parte de baixo, onde ficavam os escravos, tinha 1,20 m de altura. Agora imagina, eu tenho 1,86 m. Viajar aí 4, 5 dias no cubículo daquele, então a grande maioria morria. E o John Milton, ele ganhava por cabeça. Então ele trazia, entupia o navio de gente, muita gente morria, jogava no mar no meio do caminho, né? Sim. Até que um belo dia o navio afunda, só sobrou ele. E aí ele passa na frente de uma igreja e a pregação está sendo em cima da graça. A graça que restaura, a graça que tira a pessoa do lamaçal e coloca sobre a rocha, que é Cristo. E John Newton pergunta, mas eu ainda tenho salvação? Sim, se você entregar seu coração para Cristo, Todo o e mal que ele fez, ele vai já para o terra. E John Newton vai para o seminário, se torna um dos maiores pregadores do Evangelho. Sim. E aí ele se lembrou que quando ele trazia os negros balbuciavam essa melodia. No dialeto africano deles. E aí então John Newton compõe em cima desta melodia Amazing Grace, a eterna graça. É a música mais tocada do mundo. Perfeitamente. Nós, para a sua informação também, nós temos um programa nesse meu canal, Conexão Diálogo, que chama Belas Histórias de Belos Hinos. E nós estamos narrando a história da composição de vários Bacana. hinos segundo os próprios compositores, né? Então, isso é bom. E eu vou lhe mandar alguns episódios que Por nós já favor. gravamos, né, para a gente despertar nas pessoas. E a gente canta um pedacinho do hino e depois fala da A história história do hino. do hino. Maestro César, tem uma questão também em relação ao instrumento. Quando, antes de 2000, por exemplo, eu sou oriundo de igreja batista, eu sempre me congreguei em igreja batista. Nas igrejas batistas, o máximo que nós tínhamos era um coral com a gente chamava naquela época órgão, Órgão. que era algo que era elétrico, né? Muito tímido em relação aos teclados hoje muito, muito complexos que tem, era um órgão. Outros instrumentos não existiam, não era permitido na igreja. Bateria acústica, por exemplo, nem pensar. Guitarra, então, nem se imaginava. No máximo, um violão acústico, junto com o órgão. Isso. Então, como foi essa evolução? O senhor conviveu dentro da igreja. O que o senhor acha dessa evolução de instrumentos também? Então, eu vejo que às vezes a aceitação ou não de determinados instrumentos dentro da liturgia do culto, a culpa de não se aceitar é do próprio músico. Eu vou explicar por quê. Mesmo hoje, eu sou de um tempo que as igrejas não tinham bateria também. Sim. O Vencedores por Cristo, conversando com a Suzy, que foi a primeira pianista do Vencedores, e a Suzy falou, César, tinha igreja que a gente ia tocar e que a bateria não podia descer do ônibus. Sim, sim. Entendeu? Que era coisa do demônio. A guitarra, então, eu achava que o braço da guitarra era o chifre do capeta. Então, mas a culpa, ao meu ver, era do próprio músico. Na cristã evangélica, que é uma igreja tradicional, né, congregacional, e a primeira vez que eu coloquei bateria na igreja, eu regia um coral de jovens, o coral tinha 70, e tinham dois que estudavam bateria. Aí eu comentei com o pastor, falei, pastor, daqui a pouco eles vão começar a tocar em barzinho. Então é melhor eles tocarem na igreja, né? Aí um presbítero falou, não, mas eles tocam nos acampamentos. Aí eu questionei, falei, qual é a diferença do culto de um acampamento e do culto dentro da igreja? Será que Deus não aceita a bateria dentro da igreja e aceita no acampamento? É porque tem É, também, maestro, aquela ideia do tempo santo e fora do tempo pode tudo, então, não é? Eu é, acho que é um equívoco é um imaginar um Deus equívoco, que está num lugar e não está no não está no outro. outro. Mas aí o sábio reverendo João Arantes Costa,
saudade daquele velhinho até hoje. Ele falou o seguinte, falou, meu irmão, a questão não é o instrumento. A questão são as pessoas que executam o instrumento. Então, nossa igreja é uma igreja tradicional. E se um baterista começar a quebrar tudo, tá, 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 nunca mais vai entrar bateria nessa igreja. Então, eu vou fazer um acordo com o irmão. Ensaia com o músico direitinho e nós vamos colocar a bateria lá. Vou deixar colocar a bateria. Pode ser a primeira e a última vez. Aí eu conversei com o menino que tocava bateria e a igreja já tinha o piano de cauda e o órgão, né? Nós colocamos atrás. Porque às vezes também é questão visual, porque Sim, as cantatas de Natal tinha vários grupos na igreja e um deles usava playback. E no playback tem bateria. sim. Ué, então por que que pode ter no playback e não pode ter ao vivo e Pode a ter cores? guitarra, pode É, ter instrumento de sopro, por que né? que não pode ter ao vivo e a cores, né? E foi o que aconteceu. O coral cantou, tal, o baterista tocou bem pianinho, tal, com piano. Aí depois que acabou o culto, eu fui nos anciãos da igreja. Senhores, senhoras que sentam no primeiro banco, cabelinho branquinho. A Bíblia fala que tem que respeitar as camas, né? Os cabelos brancos. Sim. Aí eu perguntei o que que elas acharam, né? Do coral, dos jovens, tal, tal. Eles ficaram maravilhados. Ai, que coisa linda. Será que domingo que vem vocês vão cantar de novo? Pronto, era tudo que eu precisava ouvir. Sim, Então, o grande problema de instrumentos é mais a pessoa que toca do que o instrumento em si. O Salmo 150 vai falar: tudo que tem fôlego louva o Senhor. E Deus criou tudo para a honra e glória dele. Né? O diabo não fez guitarra, o diabo não nada. fez bateria, ele roubou. É, E a função dele é matar, roubar e destruir. Mas Deus criou todas as coisas. Então aí cai também na questão da reverência no culto. sim, E aí já vai partir para uma outra situação de vestimenta dentro da igreja. sim, Meu irmão, eu fui num culto uma vez, não vou falar a igreja, lógico, mas a abençoada da irmã que estava ministrando louvor estava com um vestido tão justo, mas tão justo, dá para ver todas as curvas e mais um pouco. Detalhe, em destaque, porque está lá em cima, está cantando. sim, Entendeu? Então, o que que é mais escandaloso? Uma bateria, uma guitarra ou a pessoa vestida daquele jeito num púlpito? sim. Então, percebe? Hoje, nós temos essa questão parece que o mundo vai entrando dentro da igreja. Você não vai de burca, não precisa isso, né? Sim, Mas com ordem e decência. E a ordem e decência começa a partir da sua vestimenta. exatamente. Então, a vida fala mais alto que as palavras, Olha, né? Então, o instrumento, ele, o nome está dizendo, ele é um instrumento, ele não tem vida própria. não. Ele Então, vai quem depender dá de alguém vida para a fazer ele é acontecer, o né? músico, é isso? Isso. Então, se o músico tem uma vida digna com Cristo, então ele pode tocar qualquer instrumento. Sim. Ele vai ter o bom senso de fazer com Isso, ordem e exatamente, decência. exatamente. Agora me diga uma coisa, Maestro César. O senhor implantou em alguma igreja, coral, orquestra, o grupo de música? É muito difícil ou isso depende muito da liderança? Então, é aquilo que eu falei. Quando a liderança vê a música com bons olhos, acontece. Quando a liderança não apoia o músico, não acontece. Aqui em São José e Jacareí é bem grudado, né? Uhum. Daqui a Jacareí dá 10 minutos. Já é Sim, uma conurbação, né? sim, Cidades grudadas uma na outra. E um grande amigo meu, um grande músico de jazz, de carreira internacional, ele não era cristão e se converteu. Ok. Até o ano passado ele foi dar uma palestra no Festival de Jazz de Montreal, lá da Europa. E foi professor de música na Unicamp. Camarada é uma sumidade. E ele pegou e foi para uma determinada igreja aí. Ok. Ele montou uma orquestra, um, não era bem um coral, é um madrigal, né? 10 pessoas não é um coral, é um madrigal. A partir de 20 pessoas é um coral, até então é um sim, madrigal. sim, E ele montou esse madrigal em voz, escreveu os arranjos, aquele negócio todo, ensaiou. E foram ensaiar no estúdio, porque a molecada estudava de noite. Então, meia-noite que eles iam para o estúdio para gravar, ficou tudo perfeito. Ia ter um congresso da igreja no determinado sábado. Na semana do congresso, tudo redondinho, tudo perfeito. A liderança da igreja chegou para mim, então, irmão, não precisa mais não, que nós vamos pagar uma cantora X que vai vir. Pagar uma cantora de fora que ia vir com um uma aparato pessoa que tinha grande. uma carreira, né? Aham.
para poder levar a música à igreja. Bom, essa igreja perdeu um grande músico, um grande maestro, e ele foi embora para outra denominação. Está feliz da vida. Então, se a liderança da igreja não vê a música como algo sério dentro da igreja, não acontece. E começa a haver a preocupação de formar as crianças e os jovens, porque eles são a igreja de amanhã. Então, se eles já crescem com uma maturidade musical, e a maturidade musical não tem nada a ver com a maturidade da pessoa, né? Tem marmanjo de 50 anos que é moleque, Bebê, né? bebê, adolescente, né? Musicalmente falando e biblicamente falando. Mas quando a criança ela tem um parâmetro, né? Eu lembro que o meu menino, uma vez, ele, na escola, né? Hoje ele está com 22 anos. Já acabou a faculdade de música, acabou a produção musical, está acabando mais uma outra agora. E ele foi para uma festinha na casa dos amigos, 14, 15 anos, o aniversário que ia estar. Eu falei, beleza, vou levar e vou buscar. Ele falou, depois de meia hora, ele me ligou no celular, pai, você pode me buscar? Eu falei, ué, mas nem começou a festa, nem partiu o bolo. Rapaz, fica ouvindo aquele sertanejo lá, aquele cara berrando pelo nariz, cantando uma terça abaixo, tudo cantando nasalado, umas letras, não dá não, pai, eu quero ir embora. Eu não falei nada, ele quis ir, vai. Mas é por quê? Porque desde cedo a educação musical dele é outra. Exatamente. Entendeu? Então, Ele conhece o que ele está falando, né? sabe quando alguém está desafinado, ele sabe. Exatamente. E isso às vezes incomoda, né, maestro? As pessoas não entendem, né, o que ele está falando. É. Mas me diga uma coisa, como é a vida de um músico brasileiro? Não necessariamente gospel, mas não a sua. Como o senhor vê hoje a vida de um músico? Não é um cantor secular, um músico, aquele que vive da música. Primeiro, a pessoa que é músico, às vezes também ele não se valoriza como músico. Porque no Brasil muitos têm ainda aquela ideia que músico é vagabundo, né? Sua Sim, profissão, músico? farrista, né? Você é músico, tá? Mas do que você trabalha? Eu já ouvi muito isso. Então, qual que é a resposta que o músico tem que dar? Se profissionalizar. É estudar, né? Tem um monte de curso por aí afora, tô fazendo mais um monte, vou morrer fazendo. E se valorizar, não é? Tem que ser capaz. Aqui em São José, por exemplo, existe uma carência muito grande, eu acredito que também na sua cidade deve haver essa mesma carência, que é regência de coral. Sim, Outrora, todas as igrejas tinham coral, agora dá para contar no dedo quantas tem, sim. né? E eu já recusei vários convites por não ter mais espaço na agenda para ensaiar a regia coral. Hoje eu estou com 4 corais e não tenho condições de pegar mais nenhum. Estou até pensando em largar um, porque tá muita coisa. Não faça isso, que aí é uma dificuldade a mais. Mas aí que tá. Eu estou formando regentes Sim, das igrejas. Então, pastores, invistam em prata da casa. Vê quem que é a pessoa que tem jeito, uma coisa que vai levar a sério, e a igreja ajuda esse irmão, essa irmã, para montar um coral na igreja. E não deixar morrer. Porque depois que morre o coral, depois que acaba para até começar porque do a zero. música, maestro, é algo de todas as idades, não existe uma idade para a música. Você tocou num assunto interessante. O coral da minha igreja hoje, nós estamos com 81 membros no coral. Olha só. É um coral grande. Mas eu tenho uma senhorinha lá, Dona Zete, ela tem a idade da minha mãe, 84 anos. Uma graça, ela faz bolinho de chuva pra gente. Oh, maravilha! Faz caldinho. Ela, outro dia ela fez pastel pra todo mundo, né? Meu Deus do É céu, uma benção. preciso ir no ensaio desse. Mas eu tenho um moleque de 14 anos. Sim, sim. Tem um de 20, tem de 30, tem de 40. Então o coral, ele deixa todo mundo no mesmo nível, no mesmo patamar. Entende? Sim, sim. Até aquela pessoa, mas eu não tenho voz. Então não vai lá o recado. Todo mundo que fala, canta. Então não tem essa pessoa não canta no coral porque não tem voz. Não existe. Você está falando comigo que você canta. A questão é descobrir qual que é o registro vocal, e aí entra a profissionalização do regente, descobrir qual que é o seu registro vocal e encaixar você naquele naipe. E dá certo, entendeu? E não deixar morrer. Olá, amigos! Gostaria de convidar a participar do segundo congresso da Teoria do Design Inteligente TDI, nos dias 24 e 25 de outubro no Teatro Zenira Fiquene, ali no Toru, Faculdade Anhanguera, com a presença de Dr. Marcos Eberle, um dos maiores cientistas do Brasil, além de outros grandes nomes da TDI. Embarque nessa jornada de conhecimento e fé. Inscrições pela plataforma Simpla.
A Wiki Telecom, maior operadora do Maranhão, com mais de 35 mil quilômetros de rede, oferece serviços com condições exclusivas para clientes empresariais e provedores ISP. A Wiki possui a tecnologia DWDM em toda a sua rede, possibilitando o fornecimento de velocidades acima de 100 GB em canais independentes com a menor latência, proteção anti-DDoS e redundância. Wiki Telecom, conectando os maiores provedores de norte a sul do Brasil. 98 99122 7918. Olá pessoal, eu sou Vitória Ribeiro e estou hoje no Céu Dental, um dos patrocinadores do podcast Conexão Diálogo. O Céu Dental é um centro odontológico especializado em atendimentos e serviços de qualidade. Já tem mais de 40 anos de mercado e está hoje localizado no Renascença, no edifício Office Tower. O Céu Dental oferece serviços como próteses totais, implantes dentários e muito mais, sempre com profissionais experientes e tecnologia moderna. Quer agendar uma consulta ou fazer uma avaliação? Basta entrar em contato através do número 98 32 21 4174. Agora, a vida de um músico gospel, então ele é mais, eu não vou dizer mais fácil, mas existe um campo maior? Existe um campo maior? Com certeza, né? Tudo bem, eu tenho a minha escola de música, a gente tem o nosso grupo de casamento, né? Eu tava Sim, vamos conversando falar da agora há escola de pouco. música aqui, não é? Casamento, todo fim de semana tem casamento, esse casamento até domingo, né? Então, se a pessoa faz direitinho, não vai faltar trabalho. É que nem um bom pedreiro. Pode ver que um bom pedreiro não fica sem serviço. De jeito Às vezes ele até rejeita serviço, ou às vezes o cliente espera ele acabar o serviço para poder contratar aquele pedreiro, porque esse cara é um bom eu profissional. não quero um pedreiro, eu quero um bom Um pedreiro. bom pedreiro. É a mesma coisa ao músico. Então, se ele é um bom profissional, não vai faltar trabalho para ele, não. Mas como é que funciona aqui a escola? Como foi que o senhor teve a ideia de montar essa escola? Na verdade, eu comecei a trabalhar numa loja de instrumento musical como faxineiro, e eu O senhor já era formado em música? não, tocava de ouvido na igreja, tinha 16, 17 anos. Eu comecei a trabalhar como faxineiro nessa loja de música. Até que um belo de um dia eu tocava de ouvido para mim. Aí um belo de um dia o professor faltou. Aí meu chefe falou, ó, vai lá e dá aula, são 3 senhoras. Eu falei, chefe, mas eu não sei ler aquelas bolinhas, partitura. Para mim que não é um Uma bom. outra língua, O que que é né? aquilo, né? Eu sei tocar para mim. Mas ele me falou uma coisa que eu guardo comigo até hoje. Ele falou, olha, eu não posso te obrigar porque não é a sua função. Mas são melhor as lágrimas por não ter conseguido do que a vergonha por não ter tentado. Ixi, Aquela foi uma indireta de bar do queijo. Aí eu com a minha cara de pau, como o negão não fica vermelho, sim. eram 3 senhoras, era órgão. Na época era órgão, né? Década de 80 era órgão, pedaleira, baixo. Não, asa branca. Não careca tocar asa branca. Professor, a gente não está conseguindo tocar porque o compasso, não sei o que, virar em Jesus. Vamos fazer o seguinte: a senhora toca a mão direita, a senhora esquerda, a senhora o pé, porque o órgão, você tem um teclado no Sim, pé. sim, sim. E eu toco tudo junto, tá bom? Vamos embora. Tocando. Agora vamos inverter, fui fazendo rodízio. Aí no final elas estavam conseguindo tocar. Quer dizer que o senhor inventou inclusive um Uma método. metodologia. Aí o meu chefe falou, olha, o professor chegou, o carro tinha quebrado. Aí elas foram falar, a gente quer ter aula do professor César. Aí meu chefe, mais cara de pau, ainda falou o seguinte, falou, não, o professor César está em treinamento, ele vai começar a dar aula daqui a um mês. Você falou, tá, a gente espera, mas a gente quer aula com ele. Aí eu fui correr atrás. Aí eu fui correr atrás. Aí depois que a loja fechou em 2000, aí eu montei a minha escola. Então aqui até É hoje. engraçado, mas tem uma situação parecida comigo. Eu fazia a faculdade de odontologia, eu também tinha, eu acho que eu tinha uns 19 anos, assim, já quase para terminar. E eu arrumei um estágio numa empresa, uma grande empresa em São Luís lá. E eu só fiz um vestibular na minha vida que foi para odontologia. Eu queria ser dentista, não queria ser outra coisa. E as pessoas começaram a ir e nessa empresa tinham 6 dentistas, 6. 6. E eu não sei o que foi que eles viram em mim, que eu comecei a ter mais paciente do que Do que os os dentistas. dentistas, entendeu? E isso incomodou um pouquinho. Sim.
entendeu? Porque, pô, como é que é um Moleque, estagiário, tá formando agora, moleque, estagiário nem acabou ainda. já está querendo tomar, entre aspas, nossos clientes, mas não era eu, Uhum. em mim, eram os pacientes que queriam tratar comigo. Se incomodou e eu tive que dar meu jeito de fazer lá. Depois eu saí da empresa, do estágio, que terminou o estágio lá. Então, às vezes, a gente, com essa simplicidade, mas com a persistência, né, do que gosta, a gente incomoda. Mas Deus faz com que a gente seja visto mesmo na multidão, né? Sabe o que acontece? Tem um versículo na Bíblia, eu não vou precisar onde é que ele está agora, mas ele fala assim: tudo que for fazer, faça como se fosse para o Senhor. Acho que é É lá em Colossenses, Filemon. Filemão, né? Filemon. Entendeu? Então, quando a gente faz pensando que foi Deus que abriu aquela oportunidade, eu não acredito no acaso, acho que foi ele Não que abriu existe. mesmo, né? Outro dia a pessoa perguntou: César, como é que você foi parar lá no Jô Soares? Foi Deus que abriu essa porta. Como é que você foi parar lá no Silvio Santos? Foi Deus que abriu essa porta. Como é que você foi parar lá no Faustão, no Serginho Groisman, né? Foi Deus que abriu essa porta. Então, já que ele abriu essa porta, faça como se fora para ele, porque é Sim, para ele mesmo, né? sim. Como foi a sua experiência lá no Jô Soares? Como foi que o senhor foi convidado? Eu fui ficar em estado de choque depois. Porque eu tinha feito um programa na televisão aqui, local, o repórter é meu amigo, um belo dia ele me liga e falou: César, vou fazer é um braço da Rede Globo, chamada Vanguarda, aqui da região. E ele ia fazer uma série de entrevistas sobre casamentos. Estava muito em alta casamento naquela época. Então ele procurou um padre, um pastor, um celebrante, floricultura, buffet, e o meu nome surgiu. Aí ele me entrevistou, só que aí a produção do Jô viu isso lá em São Paulo. E aí a produção dele me ligou, procurando se ele podia me entrevistar. Eu falei: preciso consultar a minha agenda. Tem que fazer uma gracinha, né? Não é tão fácil assim. É, E aí, então, quando eu percebi, eu estava de cara com o Jô Soares. Privilégio de conhecê-lo, né? Foi um grande apresentador, talvez o mais inteligente dos apresentadores, né? sim, Falava sim, 6 idiomas, uma cultura absurda, né? sim. E foi uma entrevista muito bacana, ainda está no YouTube ainda. Só colocar lá César Custódio, o programa do João, tá lá ainda. E assim, como o senhor avalia essa experiência na sua vida, assim, antes do Jô e depois do Jô? Realmente foi Um marco? um marco, porque com essa questão da internet, a visibilidade foi absurda, Sim, né? Era uma coisa que não se tinha há 20 anos atrás, a visibilidade que a internet dá hoje. Do mesmo modo que ela dá visibilidade para o bem, também para o mal. sim. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso também. Mas, assim, ela abriu assim, um divisor de águas. Porque por causa da visibilidade, né? O Jô Soares, na época que eu fui, você pagava R$ 30.000 por uma entrevista de 9 minutos. Quando ele convida a pessoa não paga nada. E a minha entrevista deu quase 15 minutos. Tanto que não estava nem previsto de tocar, ele ia só me entrevistar sobre um livro que eu estava escrevendo, nos bastidores do matrimônio. Eu deixei um livro com ele. E ele gostou tanto, se empolgou, me mandou pro piano, aí foi lá, tocou, aí ele começou a Tocou fazer lá com aquelas dancinhas, quarteto. aquelas dancinhas dele lá, foi muito legal, né? Você chegou a tocar com quarteto? Toquei. Na verdade, transformou em quinteto, E né? dele depois virou o sexteto do Sexteto João, né? depois. Aliás, tem um músico daqui de São José, Chiquinho Oliveira, grande Ah, você tem Chiquinho, um trompetista? trompetista, Ah, sim, que esse legal. Tomate, guitarrista também da Zona Norte, que é Ah, famoso. é? Às vezes ele tá na feira comendo pastel com caldo de cana. É mesmo? Que Opa! bacana. E esse livro o senhor escreveu quando? Esse livro foi escrito em 2005. Nos bastidores do matrimônio. Esse livro ele conta coisas que acontecem nos bastidores de uma cerimônia que a congregação, os convidados não ficam sabendo, mas quem filma, quem toca, quem enfeita, fica sabendo, né? Por exemplo, noivo que fala: não, lá No na, sac- casamento? lá na sacristia, eu não quero mais casar. E aí? Sogra que sai na pancada com sogra dentro da sacristia, entendeu? Então, noivo que desmaia. Sogra que dá tapa no irmão. Aham, acontece. Entendeu? Então, eu fui contando Maestro, o essas senhor histórias. presenciou tudo isso Tudo aí? isso, O quando senhor pode. chegou a presenciar a noiva fugindo da igreja? Vai falar: não, não quero. E aí? Na hora lá? Aí leva ela pra dentro, dá um chá, não, ela tá nervosa, tal, tal. Tá nervosa nada, a moça não queria mesmo. Mas pra agradar o povão que já tava ali, né, dá 5 contos, casa, e vai que vai. E depois?
A grande maioria acaba, né? A grande maioria nem dura nada, né? Mas uns, Mas no milagrosamente, seu livro o senhor conta essas histórias tudinho. anda. Só não dá nome aos bois. Nossa, não, né? Melhor não. E esse livro? Cadê esse livro? Esse livro, a gráfica, não existe mais. E eu não tenho nenhum exemplar. Nenhum. Então, alguém que estiver vendo a gente, que Por tenha esse favor. livro, entre em contato com a gente, do Conexão Diálogo, Preciso sobre esse falar. livro do maestro O João Soares eu sei César, que tem. Diga, né? dos bastidores do patrimônio que ele quer reimprimir. Reimprimir. Né, para contar essas histórias aí que devem ser muito interessantes, né? Interessante. O senhor chegou a ver algum pastor ou padre que se recusou a fazer o casamento na hora? Já. Na verdade, foi uma juíza, né? O casamento ele era ecumênico, mas Era religioso com com efeito efeito civil, e na hora do civil, então, a juíza, e o rapaz foi brincar nessa hora. Eu sempre falo, às vezes tem noivo aqui, amanhã mesmo vou atender um casal que vai vir aqui para escolher músicas de casamento. E eu falo, gente, por mais brincalhão que seja, extrovertido, não queira brincar na hora do sim. Não É faça muito isso. sério isso, né? E o rapaz brincou. Aceita? Não sei, vou dar uma pensadinha. Todo mundo caiu na gargalhada. Ela, muito séria, perguntou uma segunda vez. Aí ele falou, eu vou pensar. Ela fechou o dedo. Você tem 48 horas para você pensar. Ele ficou aquele clima Eu já vi pesado. eu acho que um padre que cancelou o casamento porque o noivo disse, não! Depois disse, eu estou brincando. Ele disse, não, tá cancelado. Isso. Cancelado, você vai começar o processo novamente, Novamente, porque isso não é momento de brincadeira, né? isso mesmo. E ele está certo, porque existem momentos para tudo, né? E Exatamente. ali está representando a lei da República Federativa do país. Até porque o casamento, para a nossa Constituição, ele tem valor ao casamento civil. O Sim. casamento religioso é mera formalidade de cada credo. Mas o que vale perante a lei é o casamento civil. Tem uma hora que a pessoa não Deus pode está brincar. homologando. Exatamente. Então a pessoa não pode brincar nessa hora. E tem gente que extrapola, né? Extrapola, Tem gente que extrapola. extrapola. Ou entra no casamento movido a álcool, né? Já Pensando que está vi, numa noivo brincadeira. bêbado. Já Mas você vi. já chegou a ver algum bêbado que caiu antes do Pra lá de casamento? Bagdá, ela tá vermelha igual pimentão. Ai, meu Deus do céu. Vai fazer despedida de solteiro na sexta-feira e o casamento é sábado, 10 horas da manhã. Vai ver. Como é que pode, né? É. O senhor se lembra de outra curiosidade, assim, de casamento, de música, que contrataram um músico que na hora ele não soube cantar, alguma coisa assim? Isso acontece Isso direto. foi chamado de Isso emergência? acontece direto. Músico que não vai, né? Não faz. Porque aqui em São José, pelo menos, as igrejas católicas, a grande maioria, no dia de sábado tem o casamento das 4, depois o das 5h30, depois o das 7, depois o das 8h30. Então é um atrás do outro. Sim, Eu lembro que fui tocar no casamento das 7, eu chego pelo menos 1h30 antes, porque tem que montar as coisas, às vezes levar um piano de cauda, é grande. Então eu prefiro chegar antes, pode furar um pneu. Então sim. tem que sempre se precaver. Prefiro pecar pelo excesso do que Por pela falta. escassez. E aí tava um corre-corre na igreja, o músico não chegou, o músico não chegou. Aí a pessoa, você pode tocar, mas como é que a gente faz para pagar? Eu falei, calma, vamos resolver o problema. Eu toco, depois a gente vê esse negócio. Aí eu toquei, depois de uma semana a pessoa foi atrás de mim. Então eu queria pagar, e acertou o valor para ela, esquenta a cabeça. Aí eu falei, mas o que aconteceu? A gente combinou tudo certinho. Eu falei, vocês têm um contrato na mão? Não, ele já tocou no casamento da família inteira de boca. Eu falei, não faça isso. Então vai um alerta aí para músicos. Faça tudo documentado. Quer seja com aulas, quer seja para tocar em eventos, tudo documentado. É a sua segurança. Sua e do outro lado também. É porque a gente nunca sabe como é que vai tratar o negócio Não. depois, né? E depois que o leite entorna, tem que Eu também limpar. sou a favor disso. Acho que tudo deve ser colocado conforme combinado. A lei diz que o combinado verbal também é um contrato, mas quando Sim. chega na hora, o bom caráter É, mantém, o mau caráter diz que diz que não. não, não era bem Então, assim, não foi isso que eu disse. Vai exatamente, provar como você não gravou no celular. exatamente. Então é bom a gente fazer o preto no branco. Eu também gosto disso aí. Você me fez uma pergunta lá atrás Sim, sobre a questão da música, a influência da música, né? sim, Talvez seja interessante colocar, principalmente para o povo chamado cristão, e mesmo não cristão, porque tem valores que são eternos, né?
os valores do bom senso, do respeito, isso aí independe de religião, né, de bom caráter, isso depende de religião. A, a letra das músicas que se ouvem, vou ser bem direto, tal do funk, Sim, que aquilo lá não é funk. A gente pegar o funk americano é diferente, é metaleira, você tem linha melódica, você tem melodia, harmonia e ritmo. Se pegar qualquer dicionário, o que que é música? Música é a arte de combinar os sons. Quais são a estrutura de uma música? Melodia, harmonia e ritmo. Até aí está a assinatura de Deus, né? sim, os Três. três. Triuno, né? Trio, para quem acredite ou não, tá lá. É, então, e esse funk, que nasceu nos morros cariocas, em cima de uma batida usada para chamar orixás do candomblé, Sim. e tem gente querendo fazer funk gospel, mas tá bom. Depois eu reclamo que tá dando tudo errado na letra. E esse tipo de música, ele não tem melodia. É um cara berrando umas coisas, tem harmonia, tem ritmo, um cara berrando. Então, ao meu ver, já não é nem música isso. Aí é uma expressão cultural. Bom, gosto se discute, se lamenta, né? Sim. Mas, qual é o conteúdo dessas letras? Ah, não, meu filho está ouvindo, mas é só uma música. Não é só uma música. Já foi comprovado pelos grandes neurocirurgiões, neurocientistas, que a memória musical é a última memória apagada pelo mal de Alzheimer. Então, quando você quer ensinar alguma coisa para alguém, coloque em forma de música para você ver. Eu tinha 8 anos na Igreja Batista, olha. Não faz tanto tempo assim, não, né? Sim. E teve uma gincana num sábado, onde dividiram os meninos e as meninas, e a gente tinha que decorar, alguém tinha que decorar o maior número de livros do Novo Testamento. E caiu para mim, porque eu era mais extrovertido, tal, tal, tal. E tinha uma outra menina que era muito boa, né? Decorava versículos bíblicos, ela era fantástica. Falei, perdemos, perdemos feio. Mas aí a tia que ficou com a gente falou, César, vou ensinar você a cantar, você gosta de música? Eu falei, tia, eu não quero aprender a cantar, eu preciso guardar os números de versículos. Ela falou, cante comigo. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Coríntios. Eu tinha 8 anos e nunca mais esqueci. Então a música ela tem esse poder de memorização. Então como é que uma criança de 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15 anos, ouvindo essas baixarias que é cantada no funk, não vai ficar na cabeça dele, vai ficar impregnado lá. E um belo do dia isso vai vir à tona. Então não é só uma música, não. Vai cair naquela mesma situação lá no Jardim do Éden. Ó, não coma, porque o dia que você comer, vocês vão morrer. Não, não é bem assim. Não é que você vai morrer. Vocês vão ficar O conhecedor do bem e do enganador. mal, né? Então, o diálogo é o mesmo. Não, não é. É apenas uma música. Não tem nada a ver. O não tem nada a ver é o B.O. que deu até hoje. Então, muito cuidado com o que os filhos estão ouvindo. Pais, fiquem de olho. Que tipo de música seus filhos estão ouvindo? Ah, mas ouvir sua música de igreja? Não. Tudo tem hora e lugar. Eu mostro isso biblicamente. Quando Jesus fez o primeiro milagre, ele fez aonde? Foi dentro da igreja? Não. Foi na casa dele? Não. Não foi na sinagoga. Ele fez o primeiro milagre numa festa. Tanto que faltou o quê? Vinho. Não foi groselha nem Coca-Cola, foi vinho. E o povo judeu, muito musical, como sempre foi, eu tenho certeza que a música que estava rolando lá, até porque as festas de casamento duravam 7 dias em média, e a música que estava rolando lá não era Glória, Glória, Aleluia, pode ter certeza. Entendeu? Era música popular. Então existem músicas e músicas. Não tem problema nenhum eu ouvir na minha casa. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, essa menina que vem que passa, entendeu? Quando a luz dos olhos meus, meu coração, não sei por quê, não tem problema. Ah, estes versos tão singelos, minha amada, meu amor, não tem problema nenhum. The yesterday, all my shoulders, não tem problema nenhum ouvir isso. Você não vai colocar isso dentro de um culto. Cada coisa no seu lugar. Mas comece a selecionar, peneirar aquilo que você está escutando, que vai ficar na sua cabeça. E nunca mais sai. Ok, daí o aviso de quem entende de música para quem está nos vendo nesse momento. Maestro, qual o telefone da escola que a gente pode deixar aqui, quiser entrar em contato aqui em São José ou de outro lugar mesmo que queira vir aqui estudar? A gente também está desenvolvendo agora um curso online, né? A pandemia ela acelerou um processo que até as universidades, né? A grande maioria hoje em dia tem o chamado curso híbrido. Tem matéria online, matéria presencial, mas tem curso de faculdade, as pós-graduações, a grande 90% delas, tudo online. Então, isso abriu uma outra
ferramenta de trabalho, que são os cursos online, nas plataformas. E nós temos esse curso também de piano online. O nosso DDD aqui é o 12 982326203. Vai falar direto comigo. Só não pode passar trote. Você vai entrar em contato com o maestro César e pode adquirir esse curso online, ou mesmo quem mora aqui em São José ou em Jundiaí, aqui perto, pode vir fazer o curso aqui na escola de música dele. Para o maestro César, eu deixo aqui o Salmo 150. Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário. Louvem a Deus no firmamento, obra do seu poder. Louvem-no pelos seus poderosos feitos. Louvem-no segundo a sua imensa grandeza. Louvem-no ao som da trombeta. Louvem-nos com harpas e liras. Louvem-no com tamborins e danças. Louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas. Louvem-no com símbolos sonoros. Louvem-no com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, Louva o Senhor. aleluia. Quero agradecer aqui, César, né? Muito obrigado, maestro. Essa entrevista estava programada há um tempo, eu preferi esperar para a gente fazer pessoalmente, que é muito mais agradável a sua presença. As pessoas que estão vindo aqui, esse som aqui atrás, é porque nós estamos na escola do maestro César, né? Aqui, esse som agradável aqui. Isso é trompete? Uma trompa. Trompa. Isso. Trompa que está ouvindo aqui. Então, suas considerações finais, mas que conselho o senhor daria para quem quer estudar música, quem quer tocar um instrumento? Primeiro, a pessoa tem que colocar o que ela está fazendo para Deus. Independente de estar tocando uma música popular ou uma música sacra, está fazendo para Deus. Aos pais, em vez de ficar investindo em celular para filho, não faça isso. Dê um instrumento musical. O cognitivo da criança, o emocional da criança, fica bem melhor quando você estuda o instrumento. E você não existe limite. Eu tenho um aluno aqui que começou a aula faz 3 meses, estudar piano. Já está tocando uns 4 hinos. Só tem um detalhe, ele tem 91 anos. Então, não tem limite. E eu vi outro dia o meu netinho de 6 Aí, tocando lá o piano dele e contando o tempo. isso, Não é? marcando o Contando compasso, certinho, isso. bonitinho. Então, maestro, muito obrigado pela sua Agradeço. entrevista. Deus lhe abençoe, Nós continue lhe todos. abençoando aqui na sua escola, Amém. com seu filho, que também é músico. É né? músico. Qual é o nome dele? É o Rubens. O Rubens. Rubens é músico e o outro é da educação física. Olha E só. pega no meu pé porque eu não gosto de fazer exercício. E tem que lhe botar para ir para academia. Volta para academia. Ai, Jesus. Então, muito obrigado. Obrigado. Até a Deus próxima. Nós agradecemos muito a presença do maestro César aqui. Grande abraço para vocês. Obrigado. A Wiki Telecom, maior operadora do Maranhão, com mais de 35 mil quilômetros de rede, oferece serviços com condições exclusivas para clientes empresariais e provedores ISP. A Wiki possui a tecnologia DWDM em toda a sua rede, possibilitando o fornecimento de velocidades acima de 100 GB em canais independentes com a menor latência, proteção anti-DDoS e redundância. Wiki Telecom, conectando os maiores provedores de norte a sul do Brasil. 98 99122 7918. Olá, amigos! Gostaria de convidar a participar do 2º Congresso da Teoria do Design Inteligente TDI, nos dias 24 e 25 de outubro no Teatro Zenira Fiquene, ali no Toru, Faculdade Anhanguera, com a presença do Dr. Marcos Ebeli, um dos maiores cientistas do Brasil, além de outros grandes nomes da TDI. Embarque nessa jornada de conhecimento e fé. Inscrições pela plataforma Simpla. Olá pessoal, eu sou Vitória Ribeiro e estou hoje no Céu Dental, um dos patrocinadores do podcast Conexão Diálogo. O Céu Dental é um centro odontológico especializado em atendimentos e serviços de qualidade. Já tem mais de 40 anos de mercado e está hoje localizado no Renascença, no edifício Office Tower. O Céu Dental oferece serviços como próteses totais, implantes dentários e muito mais, sempre com profissionais experientes e tecnologia moderna. Quer agendar uma consulta ou fazer uma avaliação? Basta entrar em contato através do número 98 32 21 4174.
Informação. Entretenimento. Cultura. Negócios. Saúde. Educação. E fé. No ar, Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. Mais que um podcast, um debate sobre a vida. Oferecimento Wiki Telecom, a maior operadora de telecomunicações do Maranhão. Cell Dental, centro especializado em atendimento odontológico com qualidade e excelência. Instituto Brasileiro de Serviços Médicos, IBMED. CB2Go, o sabor especial do café mineiro, na melhor cafeteria de São Luís. Realização S23 Produções. Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso.